Bemomoti. Você já ouviu falar de uma besta tão colossal que desafiou a própria definição do que é um ser? Imagine uma criatura de tamanho e força descomunais, algo que faz até os maiores monstros da mitologia parecerem pequenos. Hoje, vamos explorar a misteriosa e poderosa figura do Bemomoti. Será que essa besta é apenas um mito, ou esconde segredos mais profundos do que imaginamos? Prepare-se para descobrir o que poucos sabem sobre essa entidade enigmática. Imagine uma criatura tão grandiosa que desafia até mesmo os limites da imaginação humana. No Antigo Testamento, especificamente no livro de Jó, encontramos uma besta de tamanho colossal e força descomunal, conhecida como Bemomoti. Este ser, cuja mera menção evoca uma sensação de reverência e temor, é descrito como uma maravilha da criação de Deus, um testemunho da magnitude divina. Mas quem é realmente o Bemomoti? Seu nome, Bemomoti, deriva do hebraico BHMO com acento circunflexo TH, o plural de Obema, que se traduz como animal ou besta. É uma designação que não faz justiça à magnitude dessa entidade. O Bemomoti é mais do que uma simples criatura, ele é um símbolo imponente da força bruta e da grandiosidade incontrolável da natureza. Imagine uma besta de proporções tão desmedidas que suas forças poderiam desmantelar montanhas e abalar os céus. Mas o mistério não para por aí. O que poucos sabem é que o Bemomoti, embora não seja descrito como um demônio na Bíblia, evoluiu ao longo dos séculos para se tornar um símbolo de uma força mais sombria e apocalíptica. Como uma simples besta criada por Deus transformou-se em um emblema das forças do caos. Como uma criatura que inicialmente representava a magnificência da criação passou a ser vista como um símbolo de destruição e desordem. Enquanto você se pergunta sobre essas transformações, mantenha-se atento. A jornada do Bemomoti não é apenas sobre seu poder físico, mas também sobre como ele se tornou uma figura de mistério e terror nas tradições posteriores. Vamos mergulhar mais fundo e descobrir as camadas ocultas desse enigma ancestral. A história do Bemomoti é um verdadeiro labirinto de transformação e mistério, e suas conexões com figuras históricas e tradições religiosas revelam um cenário fascinante e profundo. No contexto bíblico, o Bemomoti é apresentado como uma das maiores maravilhas da criação divina, uma criatura tão grandiosa e poderosa que seu mero existir exalta o poder e a grandeza de Deus. Com sua força sobre-humana e tamanho monumental, o Bemomoti representa a força bruta e indomável da natureza, um testemunho da magnitude da criação de Deus. Mas essa imagem de grandeza e força não permaneceu imutável. À medida que a literatura apocalíptica e as tradições esotéricas evoluíram, a figura do Bemomoti começou a se transformar de uma representação gloriosa da criação para um símbolo de caos e destruição. Em textos apócrifos e escritos rabínicos, o Bemomoti passou a ser visto não apenas como uma besta imponente, mas como um adversário das forças divinas, uma entidade que representa a desordem e o conflito primordial. Como isso aconteceu? Como uma criatura que inicialmente simbolizava a magnificência e a ordem se tornou um emblema das forças de destruição e do mal? Essa metamorfose é mais do que uma simples mudança de imagem, é uma revelação de como as percepções sobre o poder e a força podem ser distorcidas ao longo do tempo. A transformação do Bemomoti em um símbolo de caos e adversidade é um reflexo das mudanças nas crenças e nas visões sobre o equilíbrio entre o bem e o mal. A resposta a essa transformação não é apenas uma questão de história, mas também uma chave para entender como os mitos evoluem e como os símbolos de poder podem ser reinterpretados para refletir as ansiedades e os temores das eras futuras. Fique atento, pois o desfecho dessa jornada pode mudar profundamente sua compreensão sobre a mitologia e o papel do Bemomoti na luta eterna entre ordem e caos. Embora o Bemomoti tenha surgido das páginas antigas da Bíblia, sua presença não se limitou ao passado. Em vez disso, ele encontrou uma nova vida na cultura popular moderna, onde sua imagem colossal e ameaçadora continua a cativar e assustar. Imagine um monstro tão imenso e poderoso que sua mera presença pode desestabilizar mundos inteiros. Esse é o Bemomoti nos dias de hoje. Você sabia que essa figura ancestral ainda assombra e fascina através de uma variedade de mídias contemporâneas?
Em filmes, séries e livros, o Bemomoti é retratado como uma força primitiva e destrutiva, um titã que desafia heróis e põe à prova os limites da coragem humana. Em alguns jogos de fantasia e ficção científica, ele se torna um inimigo temível, um desafio quase insuperável que testa a bravura dos jogadores e a resistência dos personagens. Mas como essa besta bíblica, uma vez símbolo da criação divina, se transformou em um ícone de terror e caos nas narrativas modernas? Na cultura pop, o Bemomoti evoluiu para representar mais do que apenas uma força física, ele é uma metáfora para o caos e a destruição que existem em nossas próprias vidas e no nosso mundo. Ele aparece como uma personificação das ameaças que não podemos controlar, uma força que desafia nossos heróis e os empurra ao limite. Essa transformação não é apenas uma reinterpretação, mas um reflexo das nossas próprias ansiedades e medos modernos. Descubra como o Bemomoti, com suas raízes na antiguidade, foi reinventado para se tornar um símbolo poderoso e inquietante na cultura contemporânea. Como ele continua a moldar nossas histórias e influenciar a nossa percepção do medo e do poder? A resposta pode revelar muito sobre como os mitos antigos ainda falam conosco hoje, através das telas e páginas que consumimos. O Bemomoti, uma vez uma representação da força pura e da criação divina, tornou-se um símbolo poderoso e complexo, ligado tanto ao bem quanto ao mal. Sua jornada através das eras revela a luta eterna entre a ordem e o caos, e como os mitos podem ser reinterpretados para refletir nossos maiores medos e esperanças. O que você acha do Bemomoti? Qual dessas figuras mitológicas você acha mais fascinante? Deixe seus pensamentos nos comentários, curta o vídeo se você gostou, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever para mais explorações incríveis do mundo dos mitos e mistérios. Até a próxima!